Muito bem, queridos, eu quero começar hoje uma série de mensagens diferentes, confrontadoras, fortes. Essa série de mensagens tem por título o seguinte: ninguém diz, mas eu digo. Então, tu espera que vai vir por aí, né? É algo que ninguém está dizendo, mas eu vou dizer. Deus colocou essa proposição no meu coração. Nós no domingo falamos aqui que a igreja do Senhor, a igreja de Deus vivo é o quê? Coluna, não lembram mais? A igreja de Deus vivo é o quê? Coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. É o sustentáculo da verdade. É o que levanta diante do mundo a verdade. Então, vou falar palavras muito fortes nessa série de mensagens. Só não domingo, porque é Santa Ceia, mas daí por diante vou embarcar nessa minha missão, esclarecer, trazer a verdade de Deus, doa quem doer. Irmão, vai ser forte o negócio. Para começar hoje, quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 10. Ninguém diz, mas eu falo, eu digo. O que eu tenho para dizer hoje que ninguém diz? Você vai saber. É a verdade. Pastor, de vocês só tem um compromisso com a verdade, mais nada. Não tem compromisso denominacional, não estou atrelado a nenhuma convenção, não tenho compromisso de agradar a homens, como diz Paulo. Se estivesse agradando a homem, não estaria agradando a Cristo. Então, o meu compromisso único com o Senhor é falar a verdade. Lucas 10, verso 38. Nessa noite eu proponho um título bem interessante, uma metáfora, na verdade, uma comparação. Eu quero que você se inclua nela. Amém? Vou falar de duas irmãs, Marta e Maria. O que isso tem a ver com a igreja, pastor? Você vai ver que tem. Você vai ver que tem. Lucas 10, 38. Quando os olhos no texto, vamos lá? Até o verso... Vou começar até o verso 39 somente, para introduzir ali essa palavra. Vamos lá? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, não são muitos textos. A mensagem hoje costuma ser um pouco mais condensada, mas ela vai ter conteúdo. Vamos lá? Lê com o pastor então. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada o que, irmãos? Marta, hospedou-o em sua casa. Verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, o que, irmão? Quedava-se, se jogava aos pés, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Duas irmãs. E na minha proposição dessa noite, eu vou enquadrar o povo de Deus numa dessas duas irmãs. Tem crente que está mais para Marta, e tem cristão que está na Maria. Está achando engraçado? Vou provar a vocês isso. Amém? Olha que interessante, Jesus vai entrando na cidade, elas têm um outro irmão. Qual é o irmão de Marta e Maria? Lázaro. Lázaro não é mencionado. A porção de texto narrativa desse momento aqui, do primeiro encontro dessas mulheres com Jesus, não inclui Lázaro. Mas sabemos que Lázaro é o terceiro irmão, aquele que Jesus mais adiante vai ressuscitar e vai chamar de amigo. Mas o foco dessa porção de texto são as mulheres. Isso é muito significativo. Lembrando que a Bíblia é patriarcal e poucas vezes as mulheres protagonizam, alguma coisa que entre na Escritura, na palavra. Nesse caso aqui, é a primeira vez que Jesus encontra primeiramente com Marta e depois, dentro de casa, com Maria. Amém?
Essas duas irmãs são muito interessantes, porque elas tipificam alguns tipos de cristãos. Marta tem certas características que eu também vejo em boa parte dos cristãos. E Maria tem as suas características que também abarcam outro tipo de cristão. Querem ver? Você está aí no verso 39. Vamos para o verso 40. Eu vou chamar um tipo de cristão de crentes Marta. Tem os crentes Marta? Tem. Esses crentes Marta são pessoas práticas, são pessoas atarefadas e não valorizam muito aquilo que é mais importante. São um tipo de crente. São bastante atarefados, são práticos. Percebam que Jesus entra na aldeia e quem coloca Jesus dentro de casa é Marta, não é Maria. Então ela não perdeu ocasião para chamar Jesus. Vem para minha casa. Não é? Hospedou-o, recebeu todo o protocolo da época para receber esse convidado especial. Marta é muito prática. Olha aí o que diz no verso 40. Lucas 10, 40. Eu queria que você lesse em voz alta para nós discernirmos nesta pessoa de Marta um tipo de cristão. Vamos ler juntos? Verso 40. Marta o que, igreja? Olha o termo, não pode passar correndo essa palavra não, irmão. Essa palavra é chave para a gente entender como é que essa mulher é. Olha, lê devagar, não é leitura dinâmica não, irmão. Bata de tampa de labrador, não é assim não, irmão, devagar. Olha para o texto, vamos ler de novo, vamos lá. Marta fazia o quê? Agitava-se de um lado para o outro, que mais? Ocupada em muitos serviços. Conseguiu visualizar Marta dentro de casa? Algum de vocês já se identificou? Marta, o termo que usa aí, o verbo que usa aí, ela agitada. Pensa numa mulher agitada dentro de casa. Para lá e para cá, correndo para lá e para cá, fazendo assim, fazendo acolá. Não conseguiram visualizar Marta, não? O que tem Marta a ver com alguns cristãos, alguns crentes? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Marta, então, ela agitava-se de um lado para o outro. Característica de Marta. Ocupada em muitos serviços. A partir daí, lê a continuação do verso 40. Vamos lá? Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Olha a atitude de Marta. Eu falei que ela é uma mulher prática. A palavra de Deus diz que ela é agitada, que ela estava correndo para lá e para cá para fazer a comida, devia ser perto da hora do almoço, né? De repente, ela chamou Jesus para a sua casa. Ela tinha que preparar a comida. Agora lembre-se o seguinte: Jesus não andava sozinho. Jesus não andava sozinho? Aqui não fala explicitamente, mas certamente tinha os discípulos juntos. Pelo menos os 12. Aí, meus irmãos, pensa numa mulher agitada, que agora tem que preparar comida para um monte de homem, fora os outros. Ela chamou Jesus não foi sozinho não. Aí a palavra de Deus diz que ela se dirige a Jesus, cobrando a atitude de Jesus. Essa é a personalidade de Marta. E ela cobra a Jesus que dê um jeito na sua irmã, porque a irmã não está agitada e não está ocupada para servir a Jesus. Irmãos, aqui tem muito que aprender em cima dessas duas mulheres. Ela diz, olha só que coisa interessante, como é que ela fala com Jesus: não te importas? Não te importas? Olha a ousadia dela para Jesus. Depois Jesus diz assim: não me importo. Tu está agitado à toa. Olha aí, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha, servindo? Aí ela dá uma ordem para Jesus: ordena-lhe.
Ela não fala com a irmã, ela fala com Jesus. Ele é o convidado. Ela não tinha que voltar para a irmã. Fala, irmã, vem me ajudar. Ela está falando com Jesus. Jesus, manda ela. Oh, meu Deus do céu. Ordena-lhe o quê? Pois que venha ajudar-me. Verso 41, igreja, vamos lá? Como é que Jesus responde a essa mulher agitada aí, enérgica e mandona? Verso 41, vamos lá? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Tem 2 pontos de exclamação, irmão. Ele não falou Marta, Marta. Ele falou Marta, Marta. Tem 2 pontos de exclamação aí, irmão. Leia direito aí. Ele está parando ela, porque ela está em cima de Jesus, fuzilando, pressionando. Marta, Marta. O que diz aí? Andas o que, irmão? Inquieta e te preocupa com muitas coisas. Jesus já leu não só o comportamento dela, como os pensamentos do coração. A cabecinha dela está totalmente entulhada de preocupações. Te preocupas com muitas coisas. Verso 42. Jesus continua dizendo: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus para Marta na agitação dela, na energia dela, e diz: você tem muita coisa na cabeça, muitas preocupações. Para, uma é mais importante do que todas. Só isso. Amém, queridos? Vê se isso não é uma característica que se pode ver em muitos cristãos, que andam o tempo todo com a cabeça entulhada de preocupações. E quem está com a cabeça entulhada de preocupações, conta para pagar, problemas para resolver, causa na justiça, dinheiro para correr atrás. Quem anda com a cabeça entulhada de muita coisa, percebe que Jesus está na casa? Tem tempo para Jesus? Quem está correndo atrás de tudo? Perceba, querido, que não é só uma ilustração. Existem muitos crentes que não têm tempo para Jesus, porque tem muitas coisas para resolver. Muitas. Jesus está dando um freio em Marta aqui e apontando para aquilo que é mais essencial. Eu vou desenvolver essa linha de pensamento com outros textos para você entender. E muita gente perde a oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, porque acha que tem que prover todas as coisas com a sua própria força, do seu próprio jeito, na força do seu próprio braço, e aí não tem tempo para o Senhor. O comportamento dessas 2 mulheres é muito distinto e são até antagônicos. Uma agitada, uma preocupada, outra tranquila, outra parada diante do Senhor, prestando atenção. Olha como é que Maria é diferente. Verso 42, eu parei na metade. Jesus está falando com Marta que uma coisa é mais importante do que todas. No verso 42, parte B, na continuação do versículo, o que diz aí? Jesus explica. O que é mais importante, Marta? Olha para a tua irmã. Você quer que eu bote ela para correr para lá e para cá igual você? Olha para a tua irmã, o que ela está fazendo de importante? Olha o que diz o texto, vamos lá, irmãos. Maria, pois, o quê? Escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Em nenhum momento Jesus diz: vou parar o que eu estou fazendo com Maria e vou deixar você pegar ela para te ajudar na cozinha. Não vou fazer isso. A parte de Maria vai continuar com Maria. Ela escolheu essa parte que é a melhor. O que Maria escolheu, está dito lá no verso 39, parte B: ouvir-lhe os ensinamentos. Amém, povo santo? Conseguiu visualizar nessa casa as 2 irmãs? A agitada, a frenética,
e é aquela que está ali aos pés de Jesus, enquanto Jesus ensina, e ela está ali só absorvendo conhecimento direto do Verbo vivo, direto do Senhor Jesus, em loco ali, pessoalmente. Quantos de nós não gostariam de ouvir direto de Jesus, que fosse 5 minutos de ensinamento? E Maria está ali se deleitando com as palavras de verdade profundas que saem de Jesus. Jesus não anuiu a ideia de Marta, de tirar Maria da contemplação para agitá-la. É certo, irmãos, que muitos crentes Marta vão justificar que se não fizer as coisas ninguém faz. Muitos crentes Marta vão justificar: se eu não trabalhar da maneira que eu trabalho, freneticamente, como é que eu vou suprir minha casa? Pastor, nem todo mundo pode parar e gastar tempo estudando a palavra, por exemplo, orando. Isso não é verdade, queridos. Estamos vivendo um tempo em que há muita agitação, muita preocupação com o dinheiro, pouca preocupação com a riqueza da palavra. Tem muito crente Marta, pouco crente Maria. É muito importante você entender isso. Preocupação excessiva é falta de fé, confiança. Vou provar a vocês isso na palavra de Deus. Por favor, Lucas capítulo 22, verso 22. Lucas 22, 22. Tem muito cristão que não vem à casa do Senhor numa quarta-feira como essa, porque está preso num trabalho, ou trabalhou demais e está cansado, e não pode vir ouvir a palavra. Ouvir a palavra é a parte de Maria. Trabalhar excessivamente é a parte dos crentes Marta. Querido, se o cristão que deixa de vir à casa do Senhor para ouvir a voz, para aumentar a sua fé, entendesse que a agitação dele não lhe trará nada de bom, senão mais dores, sofrimento, vai lhe trazer mais preocupação, vai lhe trazer mais ansiedade. Quando você olha para a Bíblia, parece até que naquele tempo de Jesus todo mundo era vagabundo. Eu falei que eu vou falar coisa que ninguém ouve. Quando a gente olha para a Bíblia, pastor, como é que eles tinham uma vida de adoração? Como é que eles tinham uma vida de buscar a Deus todo dia? Olha para Atos dos Apóstolos, quando surgiu a igreja, se reuniam diariamente nas casas e no templo, diariamente. O culto não era uma vez na semana nem duas, era todo santo dia. Você vai falar, pastor, naquela época era diferente. Sempre achando que está vivendo uma época pior, por isso tem que trabalhar mais. O povo daquela época também trabalhava. A economia era agropastoril, era o campo, era cuidar de gado, era plantio. Eles tinham horário para trabalhar, que acordasse cedo, de madrugada até. Mas quando terminava a parte da tarde, eles iam buscar a comunhão com a igreja. Eles iam buscar os apóstolos para ouvir uma palavra de fé. Eles alimentavam a alma deles com palavra. Todo dia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não diga que hoje nós temos mais necessidade de nos agitar do que no passado. O que aquele povo fazia diferente de nós era confiar que o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Que amanhã o Senhor proverá como proveu hoje. Que amanhã Deus continua sendo o mesmo. E a bênção dele vai te facilitar o seu trabalho. Você não precisa se agitar demais. Falta confiar. Falta fé. Lucas 22, 22. Quantos acharam? Olha aí, queridos. A palavra vai mostrar a vocês o que eu estou falando. Vamos lá? Quem quiser ler comigo. Está com os olhos no texto aí, irmãos? Crentes martas são muito ansiosos. Isso denota pouca fé, pouca confiança em Deus. Jesus disse assim no verso 22:
A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Leia em voz alta, por favor, vamos lá? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Verso 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Também em Mateus, Jesus fala sobre isso, sobre a necessidade de frearmos nossa ansiedade. Não andeis ansiosos. Ansiedade não é só um momento. Andar ansioso é algo contínuo. Tu está ansioso de manhã, está ansioso no almoço, está ansioso à noite, acorda no dia seguinte é ansioso, continua ansioso a semana toda. Jesus falou: não andem ansiosos. Parece que não tem um Deus que vai continuar te suprindo suas necessidades. Parece que vai falhar Deus. Desde quando a ansiedade resolve alguma coisa? Se nós confiarmos em Deus, Deus vai suprir como sempre supriu. Se nós confiarmos em Deus, você continuará tendo seu alimento da mesa. Sabe o que come mais luta para ter? Comida. Todo ser humano luta para ter primeiramente comida. Jesus coloca em primeiro lugar comida. É verdade. O livro de Provérbios fala isso, que todo ser humano luta pela comida. Depois a vestimenta, depois a moradia e as demais coisas. Mas vai faltar comida amanhã se você confiar em Deus? Não vai faltar. Essa ansiedade, ela é totalmente danosa. É falta de confiar em Deus, queridos. Abre, por favor, Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Marta é agitada e ansiosa. Jesus adverte seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Descansar em Deus é a obrigação de todo cristão. Olha o que diz o Salmo 127, verso 1, irmãos. Abriu aí? Eu falei que esse irmão não é longo, já estamos na metade do final já, irmãos. Bem rápido. Mas eu quero deixar o entendimento marcado no seu coração. Vamos lá? Você conhece esse texto com certeza. Leia comigo em voz alta, vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que coisa interessante. A sentinela existe para guardar a casa. A polícia existe para nos guardar do perigo. Não é isso? Pessoas botam câmeras nos seus muros para se proteger, ainda mais no Rio de Janeiro. Mas Deus diz que nada disso tem valor, vão, no termo bíblico quer dizer vazio, inócuo, sem força, sem poder, se o Senhor não guardar a casa. Entenda isso em nome de Jesus. Não é as tuas medidas de segurança que te guardam. Você pode até tê-las. O que te guarda de verdade é o Senhor. Se o Senhor quiser permitir que você seja alcançado pelo ladrão, pelo ofensor, você vai ser alcançado. Entenda isso em nome de Jesus. Mais importante é confiar que Deus guarda. Não adianta querer trabalhar assustadoramente para tentar prover todas as coisas que nós queremos, que nós desejamos. Porque se Deus quiser, Ele te dá. Você vai conquistar. Se Deus não quiser, você nunca vai conquistar. Vou dizer uma coisa para vocês. Já raciocinei isso inúmeras vezes. Pensei nisso várias vezes. Vai ter gente que vai passar na terra sem nunca ter um carro. É fato, irmãos.
vai cumprir sua jornada como cristão, vai morrer, descansar em paraíso e vai ressuscitar na volta de Jesus. Mas enquanto em vida nunca teve um carro. Vai ter cristão que vai terminar sua carreira nessa vida aqui sem ter casa própria. Vai ter cristão que não vai ter alguns bens que outros têm. E não tem nada errado nisso, porque Jesus disse que o homem não é avaliado pelos bens que possui. Entenda isso em nome de Jesus. A agitação, essa ânsia de buscar trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, isso aí é vão, se o Senhor não quiser que você prospere. É vão. Eu vou dizer uma coisa muito clara para vocês. Vejo cristãos que trocaram a frequência aos cultos, a frequência a ouvir a palavra com Maria, para poder ganhar mais dinheiro, fazendo plantões ou coisa parecida. Olha para a vida desses irmãos que só trabalham. Pergunta no seu coração: esses irmãos que só trabalham são fortes no Senhor? Para pensar. Olha para aqueles irmãos que você sabe que antigamente estavam frequentando o culto e hoje não estão. Onde eles estão agora, nesse momento? Pense em alguns deles aí, seus irmãos aqui da igreja, que não estão aqui nesse culto na quarta-feira. Onde eles estão agora? Alguns deles estão trabalhando. Ah, pastor, o que tem de errado trabalhar? Mas estão trabalhando até essa hora da noite? Que não pode vir num culto? Que não pode ofertar sacrifício a Deus? Vê se alguns deles não ocuparam também o domingo. Esses irmãos não conseguem vir no meio da semana. Esse irmão não consegue vir no domingo. Às vezes vem uma vez por mês na casa do Senhor. Quando vem? Olha para esses cristãos, vê se não são fracos na fé. Eles não confiam que Deus pode suprir. Eu já sugeri a alguns irmãos. É muito difícil você viver a fé do outro. Eu só posso guiá-los. Mas já sugeri a alguns irmãos, confiem em Deus. Abre mão, adora a Deus. Não é a sua agitação que vai prover, é Deus. Tem alguns irmãos que compreendem. Estive agora nessa mini férias que eu tirei lá com o irmão João. Irmão João, do bigode, vendedor de carro. Lá atrás, no passado, ele vendia carro domingo de manhã, que é o melhor dia para vender carro usado, é domingo de manhã. Porque as pessoas trabalham durante a semana, até sábado, e no domingo estão livres em casa. Quem não é cristão não vem à igreja, né? Fica livre em casa. Nessa manhã de domingo, é o melhor dia para vender carro usado. E ele trabalhava de segunda até sábado, lá em Realengo, na lojinha dele locada lá. E no domingo, era o filé mignon para ganhar mais dinheiro, tentar vender carro. Mas ele compreendeu pela palavra que ele podia trabalhar só 6 dias na semana e sacrificar o domingo para Deus. E assim ele fez lá atrás. Ele abriu mão de ganhar mais dinheiro no domingo, poderia talvez ganhar mais dinheiro, para que pudesse se dedicar um dia para o Senhor. E ele por muito tempo fez isso. Deixou de trabalhar no domingo e começou a frequentar a presença do Senhor. Entenderam o exemplo, irmãos? Dá para acontecer isso? Dá para fazer isso? Claro que dá. É uma questão de confiar em Deus. Será que Deus precisa que você trabalhe todos os dias da semana? Que você trabalhe de domingo a domingo? É isso que Deus quer para a sua vida? Tem irmão que acha que é isso. E diz para mim: pastor, se eu não trabalhar, como é que eu vou me virar? Como é que eu vou me sustentar? Esses irmãos que não têm fidelidade ao Senhor de vir a um culto, você acha que eles são fiéis nas ofertas? Eles não vêm ao culto, eles não vêm a culto hora nenhuma do dia, nem no meio da semana. Todo mundo que trabalha domingo por escala, todos que trabalham domingo por escala, tem uma folga semanal no meio da semana. Ninguém, a CLT não permite, a lei brasileira não permite o cara trabalhar 7 dias semanal, irmão. É proibido por lei. É proibido por lei. Ele tem uma folga no meio da semana. E às vezes a folga dele é num dia que tem culto.
mas ele não vem no meio da semana, porque ele está cansado. Tem gente que pensa assim: eu não posso ir para a casa do Senhor porque eu tenho que estudar. Mentira! Eu vou dizer para você que é mentira. Quem é que estuda 18 horas por dia? Qual ser humano consegue estudar 18 horas por dia? Ninguém. É impossível. Ok? Mesmo que você só durma 6 horas por noite, as outras 18 horas ou 4 horas por noite, ninguém consegue estudar 12 horas seguidas. Ninguém consegue. É improdutivo, a mente humana cansa. Sabe o que vai fazer? Vai estudar um período. Vamos lá. O cara estudou 4 horas seguidas naquele dia. Ele vai dar um intervalo de no mínimo 1 hora, 1h30, 2. Por que não dá esse intervalo para vir à casa do Senhor e voltar depois para estudar de novo? Me diga que você vai perder muito se você vier à casa de Deus. Me diga. Que as 2h30 que você gasta com Deus vai te prejudicar. É uma questão de prioridade, irmão. Ninguém investindo 2h30 na casa do Senhor perde nada. Deus só vai honrar quem honra a Deus. É simples assim, irmãos. Eu não pude vir à casa do Senhor que eu estava estudando. Mentira! É mentira! Tem que me provar que você ficou 16 horas estudando direto. Impossível! Mas joga esse caô, essa desculpa, né? Não, é falta de prioridade. Entenda isso em nome de Jesus. Eu já trabalhei secularmente sendo pastor. Eu já trabalhei fazendo desenhos para uma empresa evangélica e eu tinha que trabalhar com horários apertados e de manhã até a hora do culto, 6 horas da tarde eu parava. Já tinha trabalhado de manhã até a hora do culto. E tinha que entregar uma demanda de trabalho para a gráfica lá da CPAD, da Casa Publicadora Assembleia de Deus. Os desenhos estão apertados o horário. Desenhos que eu tinha que fazer em um mês, eles me davam 15 dias. Se vira. Lenice é testemunha. Vinha para o culto 6 horas da tarde, 6 e pouca. Chegava em casa de volta às 9h30. Jantava e fazia um terceiro turno. Desenhando ou pintando desenhos até 1h30 da manhã. Para entregar o meu trabalho. Por que eu não podia vir à casa do Senhor? Eu conseguia. Terminava no dia seguinte, às vezes era o horário de entregar o trabalho lá em Bangu. Eu ia de ônibus na época. De ônibus. Igual um zumbi. Meio morto, meio vivo. Mas não deixava de na noite anterior estar na frente de Deus. Minhas 2h30. Dia seguinte eu estava arrasado. Trabalhei o dia inteiro. Trabalhei depois um terceiro turno até 1h30 da manhã. Entreguei meu material. Mas eu não fui infiel a buscar a presença do Senhor. Entendam isso em nome de Jesus. Estou falando do que eu vivi. Então ninguém vai me dizer que o que está fazendo no dia do culto do Senhor é impossível de parar para poder cultuar a Deus. Só se estiver trabalhando em algum lugar tipo shopping. Agora eu pergunto para você vai trabalhar em shopping. Shopping trabalha domingo. É o melhor trabalho para você mesmo? Você precisa mais desse dinheiro do que da presença de Deus, da palavra do Senhor? Vê se você não está se enquadrando no crente Marta. Vocês que estão aqui hoje, quarta-feira, vocês estão dando um de Maria, né? Estão ouvindo a palavra do Senhor. Que vai gerar fé no coração de vocês, vai agradar o coração de Deus. Olha para o Salmo 127, tem mais um recado de tudo aí para você. Estamos chegando aí no finalzinho já dessa palavra, vamos lá? Paramos no verso 1, né? Olha o que diz o verso 2. O que diz aí o verso 2, irmão? Leia em voz alta. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjear. Olha só, está falando de um agitado. O camarada está trabalhando dobrado, achando que é na força dele que ele está conquistando alguma coisa. Deus coloca ele enfermo, eu quero ver ele trabalhar dobrado.
Eu quero ver ele trabalhar dobrado internado no hospital. Eu quero ver ele trabalhar dobrado com alguma moléstia no corpo. Entendam em nome de Jesus. É graça ter saúde para trabalhar. É graça ter capacidade mental para trabalhar. Mas existe um limite. Deus está falando na sua palavra. É inútil você se sobrecarregar demais. Por quê? Olha o que o texto finaliza, vamos lá. Por quê, irmãos? Aos seus amados, leia comigo, por favor. Eu vou fazer você ler tudo de novo, porque esse texto é fantástico. Vamos lá. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente, está custosa a sua vida, está difícil, penosamente granjeaste, porque aos que são de Deus, aos seus amados, a quem Deus ama e ama a Deus, como é que Deus faz, irmãos? Ele dá enquanto dormem. Olha bem, querido, você pode trabalhar durante o dia, cumpriu sua jornada, dá glória a Deus. Cumpri minha jornada, eu não tenho que me matar, porque é Deus que vai me acrescentar. Ele dá os seus amados enquanto dormem. Enquanto dormem, nem enquanto têm ansiedade, nem enquanto estão acordados de madrugada, pensando, como é que vai ser o dia de amanhã? Ai meu Deus, não tenho dinheiro para pagar tal coisa. Deus proverá. A gente fala coisa que não vive. Ou você crê que Deus vai prover ou não. Mesmo quem vive de venda, mesmo quem vive de terceirização, mesmo quem tem seu próprio negócio, ou você acredita que Deus vai prover, ou você fica agitado de alma a vida toda, ansioso, que Jesus falou para não andar assim. É crer que amanhã Deus proverá. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua cota de sofrimento. O homem se afadiga debaixo do sol, mas à noite ele tem que dormir a cabeça no travesseiro. O homem de Deus, o homem é quem Deus ama e é amado de Deus, tem que dormir tranquilo. Deite e logo adormeço, porque o Senhor é comigo. Você tem que dormir tranquilo. Não vou ficar agitado, não vou ter insônia, não preciso tomar remédio para dormir, porque Deus está guardando a minha vida, a minha família. E amanhã Deus proverá. E depois de amanhã Deus proverá de novo. E daqui a um mês Deus proverá, enquanto Ele quiser prover. Entenda isso em nome de Jesus. Não justifica nenhum de nós ser crente Marta. Existe isso até no meio evangélico, dentro da própria igreja. Crentes agitados, crentes ativistas, crentes que querem fazer um monte de coisa. Olha só, diligência e dinamismo é bem aceito. Voluntariedade é bem aceito. Mas se a pessoa se agita demais, tem alguma coisa errada. Se assoberba demais. Deus quer trabalhar conosco na confiança. Confia. Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, irmãos. Por que andar ansioso? Tiver que ter evangelismo, vai ter. Tiver que ter coinonia, vai ter. Tiver que ter reunião, vai ter. E nenhuma ansiedade nossa muda o quadro do que vai acontecer. Mas fé muda, confiança muda. Amém, povo santo? Vocês abram agora só mais 3 textinhos rapidinho para a gente finalizar. Jeremias capítulo 9, verso 24. Cristãos que priorizam a presença do Senhor, a palavra do Senhor, buscar o Senhor, estão muito mais felizes, mais bem-aventurados, irmãos. Não abra mão disso. Não se deixe levar pela necessidade da vida. A nossa vida está na mão do Senhor.
Se ele não prover, você não tem, acabou. Jeremias 9, 24, como vocês acharam? Já acharam? Profeta Jeremias, capítulo 9, 24. Como cristãos Maria, nós confiamos em Deus e priorizamos buscar o Senhor. Isso é mais importante. Virão outras palavras como essa, contundentes, para dar aquela cutucada. Ontem estava aqui com os arautos do reino, estudando Salmo 23. Sua vara e seu cajado. Você sabe para que serve o bordão, o cajado e a vara? A ovelha é míope, a ovelha animal, né? Então o pastor ele tem o cajado, que é curvo na ponta. Até quando a ovelha cai no buraco, ele puxa com o seu cajado, ajudar. Mas e o bordão? Ele tem 2 paus, irmão. Um é para puxar, e o outro pau? É para bater na ovelha. Se eu falar aqui, ninguém vai... Politicamente incorreto, pastor. Mas o bordão não é para puxar a ovelha. Tem ovelha teimosa, indo para o caminho do precipício. Aí tu dá na lateral dela assim, aquele pau, para cá, ovelha. Aí ela vai para o caminho certo e não morre. Entenderam? São de palavra que nos conserte. Porque senão a gente cai no precipício pela nossa própria cabeça. Virão palavras assim: consolação, cajado. Exortação, vara. Vara e cajado. Tudo traz consolação. Porque é para o nosso bem. Amém? Vocês vão ouvir muitas palavras assim ainda. Vamos lá. Jeremias 9, 24. Vocês acharam? O que diz aí? Mas o que se glorie-se em quê? Nisto. Em me conhecer a Deus, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Do que Deus se agrada? Do cristão que busca conhecê-lo, do cristão que está na sua presença, que quer entendê-lo, que está buscando na palavra, que quer compreender a Deus. Se agrada, Deus se agrada. Vocês estão fazendo isso nessa noite, tentar entender o coração de Deus, os propósitos de Deus. Abre, por favor, agora no outro livro, agora Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias 6, 3. É o conselho da palavra que eu dou a você nessa noite. Procura ser um crente Maria, um crente que se aqueda aos pés de Jesus e ouve a sua voz, e ouve seu ensinamento. Para de se agitar e se tornar um crente Marta. É prejuízo para a sua vida espiritual. Vamos lá, o que diz aí Oséias 6,3? Estão com o texto, irmão? Vamos lá? Conheçamos e o que mais? Prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Amém, povo santo? Olha bem o que a palavra está falando. Jesus falou: não seja ansioso, busca, procura conhecer, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Prioriza ouvir a voz de Deus. Se essa palavra não mexer você, irmão, você vai entrar num caminho de afastamento, de esfriamento. Daqui a pouco, como outros já tiveram aqui, está longe. Por último, volta para Lucas 22 agora. É o último texto. 5 minutos eu fecho a palavra. Vamos lá? Lucas 22, 29 até o verso 31. Coloca 12, 29, irmão, desculpa. Não andei, pois, a indagar o que haver de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Quem se entrega a inquietações, acredita que Deus não vai fazer o seu papel, não vai suprir. Não vos entregueis a inquietações. Verso 30. Porque os gentios do mundo
é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Verso 31, igreja, vamos lá, todos juntos? Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Para os que são de Jesus, não cabe a agitação de quem não conhece o Senhor, o estilo de vida de quem não conhece o Senhor. Eles têm motivo para ficar preocupados com o dia de amanhã. Não confiam em Deus, não são chamados de filhos. Nós não temos motivo para nos preocupar. Apenas trabalhe, faça o seu cotidiano, mas nunca deixe de estar na presença do Senhor. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé nessa hora, terminando a mensagem. Que o Senhor possa trabalhar no seu coração nisso. Você não coloque outras coisas na sua mente mais importantes do que a parte que Maria escolheu: ouvir a voz de Jesus. Isso é mais importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não é do material que nos alimentamos, nós nos alimentamos do espiritual. Se o material prevalecer sobre o espiritual, você vai ter muitas coisas, você vai ter uma bela casa, você vai ter um bom carro, você vai ter dinheiro na conta, mas vai ficar atribulado. Prefiro a simplicidade do que eu vivo sem tribulação. Amém? Encostando minha cabeça no travesseiro depois que eu oro, e em 2 segundos eu morri para esse mundo e só ressuscito no dia seguinte. É coisa de 2 segundos. Ó, encostou a cabeça, fui. E acordo no dia seguinte com um louvor no coração. Ah, mas você tem boa vida. Tem não, irmã. Minha vida também tem problemas, tribulações, anseios, tem tudo. Mas eu aprendi que eu preciso descansar. Deus está no controle. Amém? Estenda sua mão ao céu. Vamos pedir a Deus que faça assim no nosso coração nessa noite. Me ajude depois a divulgar esse vídeo. Tem muito ansioso por aí precisando ouvir isso. Muitos. Precisamos frear. Tem que ser igual Jesus fez com Marta. Marta, Marta, para, mulher. Estou parafraseando, viu, irmão? Mas o Marta, Marta, ele gritou. Que ela estava pressionando ele. Jesus, manda, faz, Jesus, vai, Jesus. Marta, Marta. Menos. Vamos acalmar o nosso coração em Deus, amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. A tua palavra, Senhor, ela não está aí para só ser uma história para nós ouvirmos. A tua palavra é que aperfeiçoa o nosso caráter de filho de Deus. A tua palavra nos instrui, a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos conserta. Nessa noite, mais uma vez, ouvimos da tua voz, através da palavra, da voz do Verbo vivo de Jesus, que não devemos nos entregar em tentações, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, que o Senhor acrescenta aos seus enquanto eles descansam, que confiam na sua provisão. Senhor, coloca no coração da tua igreja que nada justifica abrir mão da parte do Senhor, que é buscar a presença, que é buscar ouvir a sua voz. Nada justifica. Os que trocaram, Senhor, a boa parte para tentar prover para si mesmo recursos, estão frios e longe da tua casa. Os que tentaram por si só se virar nesse mundo, abriram mão da confiança em Ti e se encontram atribulados, sobrecarregados, muitas vezes doentes até na alma. Senhor, dá graça aos Teus filhos, não só dessa casa, mas em todo lugar. A Tua igreja precisa aprender a separar as coisas. O dia que é para trabalhar e as horas que são Tuas, exclusivamente Tuas, que nos dá vida,
Te buscar, te conhecer nos traz vida. Te conhecer, Senhor, nos enche, nos planifica do Teu Espírito. Te conhecer nos faz muito bem. Obrigado, Senhor, porque o Teu povo veio nessa noite e a boa parte eles receberam, como Maria, e não lhe será tirada a boa parte. Nós clamamos misericórdia por aqueles que abriram mão da boa parte para continuarem agitados, como Marta. Que a Tua palavra os exorte, que a Tua palavra os alcance, e que haja mudança de comportamento, para a vitória deles, para a vitória da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Vamos adorar, tem mais um cântico e vamos na paz do Senhor já já.